E aí, já parou para pensar por que uma praça, um hospital público ou até aquele terreno abandonado do governo são tratados de jeitos tão diferentes pela lei? A resposta para isso está toda no conceito de bens públicos. E olha, entender essa lógica é fundamental para quem está de olho em concurso público. Então, vamos desvendar isso juntos. O nosso caminho aqui vai ser bem lógico, tá? Primeiro a gente define o que são bens públicos. Depois, partimos para a classificação principal, que é pelo uso. Daí, a gente entende as regras especiais que se aplicam a eles. Vamos ver também como a destinação pública pode mudar e, para fechar, aquele resumão com as características essenciais para não esquecer mais. Bora lá então? Para começar, a pergunta fundamental, né? O que, afinal de contas, é um bem público? É o nosso ponto de partida. Olha só que interessante. O nosso Código Civil foi bem direto ao ponto. Em vez de ficar quebrando a cabeça para saber para que o bem serve, a lei pergunta uma coisa muito mais simples. Quem é o dono? É isso. Esse é o tal do critério subjetivo. Se o dono for uma pessoa jurídica de direito público, pronto, é um bem público. Simples assim. E quem são esses donos públicos? Bom, é a estrutura toda do Estado, né? Pensa aí, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. E não para por aí não. Entram também as autarquias e as fundações de direito público, ou seja, se o bem está no nome de qualquer uma dessas entidades, não tem erro, é um bem público. Beleza, então a gente já sabe como identificar um bem público pelo dono. Mas agora vem a parte que, sinceramente, é a que mais despenca em prova. É entender que nem todo bem público é igual. A grande sacada está na finalidade dele. Vamos dar uma olhada nas 3 categorias principais? A primeira categoria é a mais intuitiva de todas. São os bens de uso comum do povo. Pensa naquilo que está aí, disponível para todo mundo usar, sem pedir licença, sem precisar de crachá, nada. É o espaço que é de todo mundo na prática. E os exemplos são aqueles clássicos de concurso, né? Rios, mares, estradas, ruas, praças. E olha que legal, até o ar que a gente respira, juridicamente falando, é considerado um bem de uso comum do povo. São esses espaços abertos de livre acesso para todo mundo. Vamos para a segunda categoria agora, os bens de uso especial. Se os de uso comum são, digamos, livres, esses aqui têm uma finalidade bem específica. Pensa neles como se fossem as ferramentas de trabalho do Estado, sabe? São os prédios, os equipamentos, tudo que o governo usa para prestar um serviço público. Os exemplos aqui matam a charada. Um prédio de prefeitura, um hospital público, uma escola pública, uma viatura oficial. O que todos eles têm em comum? É que ali está rolando um serviço administrativo, uma atividade do Estado. É essa missão que faz deles bens de uso especial. E para fechar as categorias, temos os bens dominicais ou dominiais. O que são eles? Pensa assim, é o patrimônio que pertence ao Estado, mas que no momento está, digamos, na prateleira, sem uma função pública definida. É como patrimônio disponível do Estado que não está sendo usado para nada específico agora. Exemplos típicos: terras devolutas que estão lá paradas, um prédio público que foi desativado, até a dívida ativa, que são os créditos que o governo tem para receber. Percebe? São todos patrimônio do Estado, mas não estão servindo diretamente à população ou a um serviço naquele momento. E aqui, ó, tem uma palavra que é a chave de tudo: afetação. Grava bem isso. Os bens de uso comum e os de uso especial, eles são afetados. O que isso quer dizer? Simples, que eles têm uma destinação, uma finalidade pública. Já os dominicais são o exato oposto. São os bens desafetados ou não afetados. Entender essa diferença é o pulo do gato para o que vem a seguir. Mas e daí? Por que essa diferença entre afetado e não afetado é tão crucial? Porque é o seguinte, os bens que têm essa finalidade pública, os afetados, eles ganham uma espécie de escudo de proteção da lei. São regras totalmente especiais, bem diferentes das de um bem privado. E é sobre esse regime jurídico especial que a gente vai falar agora. A primeira grande regra é a da inalienabilidade. A lógica é bem direta. Se uma praça ou um hospital está servindo para a população, o Estado não pode chegar e vender, né? Por isso, a regra é que bens de uso comum e especial são inalienáveis. Mas atenção, essa é uma regra relativa. Qual a exceção? Justamente os bens dominicais. Como eles estão parados, eles podem sim ser vendidos, mas claro, seguindo todo um procedimento super rigoroso. Segunda proteção, impenhorabilidade. Imagina só o caos se, para pagar uma dívida, um oficial de justiça chegasse e penhorasse a única ambulância da cidade ou as mesas de uma escola.
o serviço público ia parar. Para evitar esse tipo de situação, a regra é clara. Bens públicos não podem ser penhorados. O pagamento das dívidas do governo é feito por outro caminho, pelo sistema de precatórios. Agora, a regra de ouro, a campeã de audiência em provas. A imprescritibilidade. Traduzindo, ninguém, absolutamente ninguém, pode virar dono de um bem público por uso capião. Pode passar 10, 20, 50 anos ocupando um terreno público, não adianta. A pessoa nunca vai se tornar a dona legal daquele bem. E essa regra, gente, é absoluta, não tem exceção. Então, para fixar isso de vez, vamos pensar numa situação bem prática, com cara de questão de prova mesmo. A resposta é um sonoro não. E o motivo jurídico para isso é super importante de entender. Quem ocupa um bem público não é considerado possuidor. A lei diz que essa pessoa tem uma mera detenção. É uma situação totalmente precária, que não gera direito nenhum de propriedade. Ou seja, o poder público pode pedir o bem de volta a qualquer momento. Isso resume perfeitamente o que é a imprescritibilidade. Ok, mas essa classificação de um bem é para sempre? Não. Assim como a vida, a função de um bem público também pode mudar. E o direito, claro, tem um nome para essas mudanças. A lógica aqui é bem simples, é um par de opostos. Afetar significa dar uma função pública para um bem. Por exemplo, pegar um terreno que era dominical, sem uso, e transformar numa praça de uso comum. E desafetar é o contrário, é tirar a função pública. Pensa naquele prédio de uma secretaria que é desativado, ele foi desafetado e com isso vira um bem dominical. Para não ter erro, vamos seguir a vida de um prédio público. Imagina, no começo, ele era a sede de uma secretaria, ou seja, um bem de uso especial, estava afetado. Aí, um belo dia, a secretaria se muda para outro lugar. O prédio fica vazio, sem nenhuma função. O que aconteceu com ele? Ele foi desafetado. E qual a nova classificação dele? Bem dominical. A classificação do bem simplesmente acompanhou o que aconteceu com ele na vida real. Bom, estamos chegando na reta final. Agora é hora de juntar tudo e fazer aquele resumo caprichado das características mais importantes. É para fixar de uma vez por todas. Para não esquecer mais, a dica de ouro é o macete dos 3 Is. Os bens públicos são inalienáveis, como regra, impenhoráveis, sempre, e imprescritíveis, também sempre. E a gente pode adicionar mais uma característica: eles não são oneráveis, ou seja, não podem ser dados em garantia de uma dívida. Esses são os 4 pilares que protegem o patrimônio público. Entender essa lógica é, sem dúvida, o passo mais importante para mandar bem qualquer questão sobre esse tema.